Olá, pessoal. Eu sou o professor Flávio, sou professor de arte e estou aqui fazendo essa série de videoaulas para ajudar você a entender melhor o universo da arte e conhecer melhor esse ambiente. Durante essas videoaulas, ao fim, depois de assistir tudo, aqui embaixo deve ter algum lugar algumas perguntas, um questionário com algumas perguntas. Eu preciso que você responda, que você interaja comigo para eu ter noção do que você aprendeu e como você absorveu o conteúdo, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da arte. Mas primeiro, gostaria de saber de você. Para e pensa com você mesmo aí responde. Eu vou fingir que estou entendendo, eu vou fingir que ouvi sua resposta. Para e pensa, o que que é arte? Qual a função da arte? A gente nunca encontra uma resposta muito correta, né, com certeza. Arte é isso. Arte é exatamente isso. Não, a gente não consegue definir muito porque a arte sempre está mudando. Um dia isso é arte, amanhã isso não é mais arte, amanhã isso já vai ser outro tipo de coisa. Então a arte sempre está mudando e a gente nunca sabe definir direito. Mas a gente vai aprender hoje uma forma de definir melhor a arte. A palavra arte vem do latim e significa habilidade. A importância dela é porque, de acordo com a arte, a gente consegue descobrir de onde aquela pessoa é, quando ela nasceu, quando ela morreu, em que período ela viveu e como era o local onde ela vivia, como eram os hábitos das pessoas do local onde ela vivia, se ela era diferente ou igual às pessoas, quem eram os parentes dela. É de acordo com a arte que a gente consegue descobrir tudo isso. Mas eu costumo definir a arte como uma seguinte expressão: arte é uma forma de comunicação para expressar sentimentos e ideias. Por que uma forma de comunicação? Vamos supor que eu coloque bem aqui do meu lado um coração para vocês. O que vocês vão interpretar? Que talvez eu goste, que eu seja um professor que goste dos meus alunos. Agora, se eu ficar de cara fechada para vocês, a mensagem que eu estou passando para vocês é que talvez eu não goste, que eu esteja chateado. E eu não precisei falar nada. Você, só com o meu gesto, com a minha expressão, você entendeu o que eu estava sentindo em relação a você. Então, eu utilizei da mímica, eu utilizei da expressão física para mostrar a você a minha ideia, o meu sentimento. Então, eu utilizei a arte para expressar essa ideia. Assim como a arte é uma forma de comunicação, também temos a fala, que a fala é uma forma de comunicação, como todos nós sabemos. E a fala tem linguagens, por exemplo. Na fala a gente tem a língua portuguesa, inglesa, espanhola, japonesa, italiana, diversas linguagens. E a arte não é diferente. A arte também possui linguagens. E são diversas as linguagens da arte, mas nós vamos trabalhar no âmbito escolar apenas com quatro linguagens. São elas artes cênicas, artes visuais, música e dança. A história da arte se confunde muito com a história do ser humano na Terra, porque desde que o ser humano surgiu na Terra, ele começou a fazer arte. E nós dividimos a história da arte em seguintes períodos: pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A primeira manifestação artística na pré-história surgiu no período paleolítico, em que chamamos arte rupestre. Como surgiu isso? Foi de propósito? O homem planejou, agora eu vou fazer uma arte rupestre. Não, não foi dessa forma. Foi algo acidental. O homem colocou as mãos na parede dessa forma, e aí de repente ele podia estar matando algum animal que ele caçou para se alimentar, e aí o sangue respingou. E aí ele percebeu que depois que ele tirou a mão dele continuava marcada lá na parede.
E aí foi que ele teve a seguinte ideia: "Nossa, eu consigo registrar um momento que eu vivi para sempre. E se eu conseguir registrar um momento de uma dança que eu fiz, um momento de uma caça, um momento de um namoro, um momento de um nascimento de uma criança?" Então foi aí que ele começou a registrar os momentos, porque é algo que o ser humano gosta, de registrar os momentos naturalmente. Hoje em dia, por exemplo, a gente não tira várias selfies? Assim funcionava também com o homem da caverna. Passado o período paleolítico, surgiu também o período neolítico, que as coisas foram se aprimorando, tudo foi melhorando, os desenhos começaram a ficar melhores, surgiram as esculturas, onde os seres humanos utilizavam ossos, barro, utilizavam diversos elementos para construir é, esculturas. Esses elementos nós chamamos de vestígios históricos. E os locais onde a gente encontra isso, nós chamamos de sítios arqueológicos. A Idade Antiga foi marcada pelo surgimento da escrita, mas não foi algo planejado e algo que o ser humano falou: "Ah, a partir de agora eu vou fazer". Foi algo que surgiu naturalmente por conta da necessidade dos comerciantes. Como assim? Os comerciantes começaram a vender coisas, vender trabalho, vender alimentos, vender roupas e vender todas as coisas. E com isso, surgiu-se a necessidade de saber para quem estava vendendo, saber quem tinha pago, saber quem não tinha pago e registrar. E com isso foi que o ser humano criou a escrita. E isso aconteceu em grandes cidades do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia e Roma. A antiguidade também foi o período onde foram construídas as 7 maravilhas do mundo antigo, que são elas: as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, os jardins da Babilônia, a estátua de Zeus, o templo de Artemis, o mausoléu de Alicarnasso e o farol de Alexandria. Com a invenção da escrita, acabou surgindo naturalmente a literatura, e na Suméria surgiu uma das primeiras manifestações literárias, que foi a epopeia de Gilgamesh. Foi um grande avanço para os egípcios, porque foi o período onde eles criaram os hieróglifos, símbolos e sinais secretos que só eles poderiam entender e fazer aqueles rituais sagrados deles. Além disso, os egípcios também fizeram aqueles túmulos, faraós e pirâmides imensas. Os gregos também herdaram os seus grandes pensadores, são eles Sócrates, Platão e Aristóteles. Os gregos se destacaram principalmente nas esculturas, onde eles conseguiam imprimir nas esculturas, em pedras, movimentos e corpos perfeitos, esteticamente num padrão musculoso. Os gregos também tinham o hábito de pintar cerâmicas e paredes, assim também como a construção daqueles grandes templos com aquelas colunas gigantescas. Foram os gregos também que criaram o teatro, onde era uma homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, e onde surgiu o primeiro ator, chamado Tespes, que ele colocou um cacho de uvas na cabeça e saiu pela rua gritando: "Eu sou o deus Dionísio". E aí surgiu o primeiro ator. A tragédia grega se tornou muito famosa e até hoje nós temos diversas peças que são reencenadas e apresentadas nos dias atuais. Inclusive, a gente confunde um pouco a cultura grega com a cultura romana, porque muitas coisas são muito semelhantes umas das outras. Na cultura romana, começou-se a surgir a comédia e também começou a surgir os desenhos tridimensionais, onde a gente tinha a impressão que os desenhos estavam saindo um pouco da tela. O período medieval foi marcado por conta da grande influência da igreja sobre a arte. E era um período onde existiam diversos estilos de arte, dentre eles os mais famosos foram a arte celta, a arte gótica e a arte romântica. Ou seja, era um período onde a igreja católica predominava e dominava sobre o que era arte ou o que não era arte. A Idade Moderna
foi marcada por um grande período de descobertas geográficas. Parecia que os territórios estavam aumentando seus tamanhos, estavam descobrindo novos territórios. E aí foi marcada por três grandes movimentos artísticos: Renascimento, Barroco e Rococó. O Renascimento surgiu na Itália e foi um período em que valorizava muito o ser humano. Tivemos Sandro Botticelli, que pintava deusas. Tivemos Leonardo da Vinci, que criou diversas obras mais famosas do mundo, entre elas a Mona Lisa e a Santa Ceia. Michelangelo era um grande desenhista, pintor, escultor e arquiteto. Ele fez a famosa escultura Pietà, que representa Jesus morto nos braços de sua mãe. Ele também pintou o Juízo Final na Capela Sistina. Já na literatura, Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Nesse mesmo período, nós tivemos Camões, que escreveu Lusíadas, que era uma história, uma ficção inspirada na sua vida, que contava as aventuras marítimas de quando ele descobriu o continente Índico. Foi no Renascimento que surgiu a ópera. O, o Barroco era um estilo artístico que valorizava os sentimentos e emoções do ser humano. Porém, era um movimento artístico em que tinha um conflito da religiosidade do período medieval com a humanidade do período do Renascimento. Um dos artistas de destaque do período barroco foi Bernini, que criava monumentos e esculturas para a igreja. Inclusive, as esculturas dele inspiraram o filme Anjos e Demônios. O Rembrandt utilizava alguns pontos de luz para dar foco ao só um lado da tela. Surge então o Rococó, que é um período artístico onde a decoração dos ambientes, o uso da cor dourada, o uso de flores, o uso de laços e essas coisas decorativas eram utilizadas com muita frequência. Inclusive no Brasil nós temos o Aleijadinho, que fez muitas esculturas em pedra-sabão. Também chamado o período de arte contemporânea. Foi um período que foi marcado por grandes conflitos, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. As expressões artísticas se manifestavam através do neoclassicismo, romantismo, realismo e o impressionismo. O século XX foi o período no qual a arte foi se movimentando para tendências artísticas como o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e surrealismo. Também foram descobertos no Brasil alguns sítios arqueológicos com expressões artísticas daquele período. Existem muitos registros, inclusive, de arte indígena nesse período. Porém, a chegada dos portugueses e dos europeus no período da colônia trouxeram diversas transformações na arte brasileira, o que trouxe a inseminação do barroco e da cultura católica no Brasil. No século XIX, a Academia de Belas Artes propunha um padrão de beleza ideal. No início do século XX, surge o modernismo brasileiro, marcado pela Semana de Arte Moderna Brasileira. Essa foi a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo nesse chat que está aqui embaixo. Não deixem de responder as questões que eu coloquei, tá bom? É muito tranquilo e qualquer coisa você pode rever esse vídeo aqui para aprender lá e responder, tá bom? Tchau, tchau.